Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí para mais uma aulinha do Mestre Giba. Hoje a gente vai para a nossa última aula de revisão de conjuntos numéricos. Hoje a gente vai falar sobre conjuntos de números irracionais e reais, beleza? Bora lá! Então, colocando aqui nosso título da aula, revisão dos conjuntos numéricos irracionais e reais. Bom, me diz aí, vamos começar com aquele resuminho do conjunto dos números racionais da aula passada. O conjunto dos números racionais, representado aqui pela letra Q, tá? Importante saber qual letra que representa o conjunto. Ele nada mais é que uma razão, ele é um número A, B, representa uma fração, ou uma fração sendo B diferente de zero, tá bom? Então, o número fracionário pode vir de três formas. Uma fração exata, uma fração gerando um decimal, ou uma dízima periódica. Simples, quando é um período simples que repete, e composta, quando você tem um número invasor e o período da dízima que repete. Tá bom? Agora pensa o seguinte, quando você... O que te lembra quando você pensa num conjunto dos números irracionais? Bom, os números irracionais são os que não pertencem ao conjunto dos racionais, viu? Ele é irracional, ele não é racional. Agora pensa, eles são os números que não podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, a gente tem aqui uma raiz de 2. Se você pegar a sua calculadora e colocar a raiz de 2, você vai ver que vai gerar um número 1,4 e vai para o infinito. E esse número, ele não é uma dízima periódica, porque você não tem um período aqui que se repete. São vários números que vão entrando aí. Ou seja, ele não pode, você não consegue calcular a sua geratriz. Então, você não consegue calcular a sua fração geratriz. Tá bom? Que nem a gente calcula numa dízima periódica. Então, mesma coisa. Tenta colocar na sua calculadora aí. Raiz de 3 dá 1,7 e vai embora. Não tem um período que se repete. Outro exemplo de número irracional é o número π. 3,14 Normalmente, a gente vai precisar saber esses três primeiros números aqui. Em qualquer prova que você for fazer. Juro para você. A raiz de 3, se você souber que é 1,7 já tá bom. Raiz de 2, se você souber que é 1,4, vai te ajudar a fazer bastante exercício aí, tá bom? Boa. E agora vamos pensar na relação dos conjuntos numéricos. Começando pelo conjunto dos números naturais. Ele está aí. Lembra quais são o conjunto dos números naturais? Aquele que são contáveis. 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Agora, o próximo conjunto seria o conjunto dos números inteiros. Lembra qual que é a ideia dos conjuntos inteiros? Como os números naturais não tinham os números negativos, criou-se um novo conjunto para poder colocar os números negativos, que entra no conjunto dos números inteiros, tá? E depois a gente viu o conjunto dos números racionais, aqueles que podem ser escritos em forma de fração, tá bom? Olha que legal, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Mas daí, agora surgiu o nosso conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte que não se liga aos outros conjuntos, tá bom? Lembrando, conjuntos irracionais, ao contrário dos racionais, ele não pode ser escrito em forma de fração. Boa?
Bora lá, vamos para o próximo. Agora é o seguinte, eu preciso lembrar um conceito para vocês aí. Lembra do conceito de união e intersecção entre conjuntos? Olha que legal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, esse aqui, ó. O conjunto A é 1 e 2, o conjunto B é 2 e 3, o conjunto C é 4 e 5. Tá? Pensa o seguinte, deixa eu colocar uma reta aqui para fazer uma divisãozinha. Ficou bem uma reta, mas tá bom. Ó, vou fazer assim, ó. Vou colocar o conjunto A aqui assim, ó. A é 1 e 2. E vou colocar o conjunto B aqui, ó. B é 2 e 3, né? Deixa eu escrever esse 3 mais nítido aqui. B. Agora saca alguma, presta atenção. Você consegue ver que a intersecção entre o conjunto A e B é esse aqui, ó. Olha que legal. Então, eu posso dizer que a intersecção AB é o elemento 2 aqui, ó. Tá? Agora, e se eu quiser saber a união B, como é que você faria? Daria esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3. O que é a união? É a soma dos dois caras aqui, ó. Mas sem repetir os elementos. Então é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 é a união deles. Tá? Agora pensa aqui no exemplo de baixo. Ó. Vamos colocar o A aqui de novo. Ó. Conjunto A. Então um círculo mais bonitinho. Conjunto A é 1 e 2, tá? E o conjunto C? É 4 e 5. Tá vendo que não tem uma intersecção entre eles. Então, como é que fica aqui? Então, ó, A intersecção C é o conjunto dos números vazios. É o conjunto dos vazios, que pode ser representado por um zero com um corte no meio, mas também pode ser representado por duas chaves assim, ó, sem nada no meio. Então, isso aqui é o conjunto dos vazios, tá? Conjunto vazio. Boa? E se eu quiser fazer o A união C, é só somar, colocar todos os elementos aqui. 1, 2, 4 e 5. Boa? Agora, esse aqui é a pegada. Vou colocar de amarelinho aqui. Não, vou colocar de branco. Olha, você consegue ver que não existe uma intersecção entre o conjunto dos racionais e dos irracionais, então eu posso dizer aqui o seguinte, ó, que inter I, que tem que ser um Ezinho meio estiloso aqui, é o conjunto dos vazios. Boa? Agora, e se eu quiser fazer a união dos dois? Eu tenho um novo conjunto aqui, que é o conjunto dos reais. Então, ó, a união do conjunto dos racionais com os irracionais gera um novo conjunto, que é o conjunto dos reais. Isso, conjunto dos números reais. Ó, vou deixar aqui mais bonitinho aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Então, o R é o conjunto dos números reais, que é a união dos conjuntos dos racionais com os números, com o conjunto dos números irracionais. Boa? E não existe uma intersecção entre esses dois conjuntos, tá vendo? Não se unem a uma ponta. Importante. Vou fazer agora dois exercícios aí de fixação. Ó, o conjunto dos números inteiros, naturais e irracionais são representados por quais símbolos? Vamos lá, vamos lembrar. Quem que é o conjunto dos números inteiros? É o Z estiloso ali. E os números naturais? É o N estiloso aqui. E dos racionais? É o Qzinho estiloso lá. Então, é só achar.
alternativa aqui que tem um Z, um N e um Q. Aqui não começa com Z, aqui começa com Z. Z, N, Q. Aí, ó, matou. É esse. Aqui não começa com Z, aqui começa com Z, N, Q. Ó, esse também aqui são duas alternativas corretas aqui. Tá bom? Bora lá. Marque verdadeiro ou falso. Boa. Todo número inteiro é um natural. Bom, esse tipo de exercício cai bastante, mas qual é o segredo? O segredo dele é fazer o seguinte, ó. Você já vai aqui e monta aquele desenho lá. Os naturais, que está contido nos inteiros. Um Z, deixa eu arrumar esse Z aqui. Lembra? Todo estilosinho. E os inteiros está contido nos números dos racionais. E eu tenho um outro conjunto, que é o conjunto dos irracionais. E quem engloba todo mundo é o conjunto dos números reais. Boa? Sempre monta esse desenho e vai fazer o exercício. Bora. Todo número inteiro é natural? Ó, o número inteiro ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele é um natural? Não, porque senão ele seria natural. Hein? Agora, então aqui é falso, beleza? Vou colocar aqui falso. Vamos para o próximo. Todo número racional é real? Ou melhor, todo número irracional é real? Ó, o número irracional, ele está dentro dos reais? Sim. Então, o número irracional é real. Então, isso aqui está verdade. Todo número natural é racional? Ó, o natural está aqui. Todo número natural, ele é racional? Sim. Por quê? Porque o natural está contido no conjunto dos números racionais. Então, aqui é verdade. Por que aqui, ó? Por que inteiro não é natural? Por quê? Porque senão ele seria natural. O natural, ele é um inteiro. Agora, o inteiro não é um natural. Tá bom? Ó, a intersecção dos números racionais com os números irracionais dá o número a intersecção, devagar, com calma. A intersecção dos números racionais com os números irracionais dá o conjunto dos números reais? Não. Não dá. Tá vendo? Ó, não tem uma intersecção entre eles aqui. A união, o que dá isso é a união entre eles. A união entre eles dá o conjunto dos números reais. Então aqui é falso. Porque aqui ele dá o conjunto vazio. Lembra? Boa. Agora, ó, eu vou deixar mais 2 exercícios aqui para vocês fazerem aí. Dá um pause, tenta fazer. O gabarito eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, tá bom? Faz com calma, vocês vão curtir. Vou ler com vocês para ter uma ideia. Entre 2 números racionais, existem quantos números racionais? Galera, o segredo de qualquer questão de matemática é ler com calma para você conseguir interpretar. Leia com calma, vê que a questão está perguntando e tenta fazer a questão. Tá? Às vezes você lê e só não entende nada de primeiro. Daí você lê de novo. Aí você lê de novo. Uma hora você vai entender o que ele está querendo pedir. Ó, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma reta aqui. Pensa que tem 0, 1, 2, 3, tá? Aqui eu representei os conjuntos, os números naturais. Agora eu vou colocar um número racional aqui, por exemplo. Vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui, ó. O 0,5. Nossa, ficou feio, hein? Vou colocar lá em cima aqui. 0,5. Agora pensa outro número aqui, ó. 1,5. O que ele perguntou aqui? Se entre esses 2 caras, quantos números tem? Vou deixar vocês pensarem e depois você vê o gabarito lá. A qual conjunto pertencem 1,4, 2.211 e π, respectivamente?
Mesma coisa. Vai lendo, vai com calma, vai analisando cada número aqui, ver qual conjunto ele pertence, tá bom? Bom, galera, agora aqui ó, tem aquele resuminho macetoso no final da aula. Pessoal, conselho de amigo. Tô deixando um resumo no final de cada videoaula aí. Dá um pause, pega esse resumo e desenha, copia ele no seu caderno. E esse resumo vai ajudar vocês a estudarem, tá bom? Então vamos lá. Ó, o conjunto dos números naturais, lembrando, são aqueles usados para contar. 1, 2, 3, por aí vai. Ele está contido nos conjuntos dos números inteiros, o Zzinho aqui, ó, o Z, que representa a perda quando entra os números negativos. Lembra quando eu falei na aula de números inteiros? Quando você vai num comércio, você quer comprar 5 maçãs, e você tem dinheiro para pagar só 3. Mas o comerciante diz assim, pode levar, você vai ficar me devendo. Daí eu lembro, então, ó, você quer 5, você tem 3, você fica devendo 2, que é a ideia do menos 2 aqui, ó. Por isso que criaram o conjunto dos números inteiros para poder ter essa associação. Agora a gente tem aqui o conjunto de números racionais, que representam uma fração, uma razão, tá? E o conjunto de números irracionais é o contrário, é um número que é um número decimal, não que é decimal, é um número que tem, depois da vírgula, infinitos números, que não tem um período que se repete, não gera uma dízima, tá bom? E o conjunto de todo mundo é o nosso conjunto dos números reais. Boa? Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado aí. Se curtiu, dá o seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Bons estudos e até a próxima aula.